Afogamento em crianças. Você sabia que é uma das maiores causas de vítimas fatais no Brasil? No vídeo de hoje você vai saber quais as medidas de prevenção importantes a ser tomadas em situação de exposição de criança em ambiente de água, que contém água, como também na sua própria residência. Quais as medidas de prevenção para que evite com que crianças venham a sofrer um afogamento. Alguns casos nós vamos avaliar aqui uns vídeos muito importantes e interessantes que vão deixar muitas lições, muito aprendizado. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre afogamento em crianças, né? Então, só para deixar bem claro aqui, que quando a gente fala de afogamento, o primeiro pensamento que vem é rios, né, no mar, locais que têm a quantidade de águas abundantes, né? Mas hoje, especificamente, eu vou falar de afogamentos e não vou relacionar nenhum desses ambientes, e sim ambientes totalmente diferentes, com bem menos água, mas que causam muitas vítimas em criança em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. Inclusive no Brasil nós temos uma estimativa muito alta com relação a vítimas, crianças vítimas de afogamento ainda na atualidade, né? Então esse vídeo é especificamente para você, você pai, você professor, você mãe, você que tem criança no seu cotidiano, em sua volta, que tem recipientes de água em casa, que expõe a criança em piscina. Então esse vídeo eu vou falar sobre afogamentos basicamente nesses ambientes, mas aí eu vou tratar aqui também de prevenção, atitudes básicas que vai fazer com que a gente evite um trauma, um transtorno, uma complicação aí bem maior, bem mais grave, né? O afogamento em crianças é uma das maiores causas de mortes, né, em todo o mundo. No Brasil, crianças de 1 ano até 4 anos de idade são as maiores vítimas de afogamento no Brasil. E de uma forma geral, no Brasil, 50% dessas vítimas, entre 1 ano a 4 anos de idade, 50% desse público acontecem em casa, dentro de casa ou no seu ambiente, sendo que no seu ambiente é domiciliar. Vou falar aqui para vocês como que isso acontece, e eu vou deixar aqui uns vídeos para a gente poder estar avaliando, muito interessante, em algumas situações que é de extrema importância para que você, a partir de hoje, você tenha muito mais cautela, né? Antes de mais nada, a prevenção, e muito mais cautela ao se expor em algum ambiente que tenha água, que você esteja com criança ao seu redor. A não prevenção é a principal causa de fazer com que essas crianças elas se tornem vítimas de afogamento. Como assim? Exatamente. Você não prevenir, você adulto, você que está responsável pela criança, você não proporcionar prevenção de segurança no ambiente que contenha água, seja piscina, seja recipientes de depósito de água em casa. Então, se você não previne, a chance de que venha acontecer um acidente ocasionando um afogamento numa criança é alta. Quando se fala de afogamento, não apenas rios, não apenas mar, e também não só apenas piscinas, né? Mas dentro da própria casa. Como assim? Acidentes dentro de casa pode acontecer em recipientes que acumulem água. Então são diversos, desde bacias, baldes, até mesmo caixas d'água que são posicionadas no chão, né? E não em nenhuma superfície que seja mais alta, em nenhuma base, né? E acontece muito isso. Então esses ambientes são extremamente susceptíveis para que as crianças venham a sofrer um acidente, né? Um afogamento, na verdade, nesse cenário. Falo por experiência própria, já fui chamado para algumas ocorrências envolvendo crianças que se afogaram, crianças de 2 anos, crianças de 5 anos, crianças menor de 2 anos, 1 ano e um pouco. Então já fui chamado para várias ocorrências do tipo. Algumas positivas, outras infelizmente não tão positivas, né? Porque vários fatores interferem, distância, o tempo que a criança ficou exposta, ela submersa na água. Então vou dar um exemplo aqui para vocês.
Em um momento nós fomos chamados para uma das ocorrências, algumas foram basicamente com esse tipo de cenário. Então a criança de 1 ano e 2 meses, ela na sua residência, o adulto lá, o responsável, ficou desatento, né, por alguns instantes, e a criança deixou ela aqui à vontade, e ela se aproximou de um recipiente, de um balde, né, com água, um depósito de água, e ali brincando com água é algo que chama a atenção da criança. Então, ela ali brincando, o que é que aconteceu? Ela no balde, ela caiu no balde, então ela ficou com a cabecinha submersa no balde, né, na água, e os pezinhos para cima, e ela não conseguiu voltar. Então foi esse é um cenário em que fazem muitas vítimas de afogamento em crianças, principalmente na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Esse cenário é muito comum. E aí nós fomos chamados para uma cidade vizinha, né, para prestar o socorro. Conseguiram ligar para o SAMU e nós se dirigimos para prestar o socorro à criança, já que ela realmente tinha se afogado, passou um determinado tempo nessa condição, e quando os adultos perceberam, ela já estava desacordada, né? Então sofreu o afogamento. Fomos acionados, dirigimos até a cidade, era bem próximo, foi com um intervalo curto de tempo, e a gente conseguiu, né, proceder com a realização do socorro, e tivemos um resultado positivo, né? Graças a Deus foi bem positivo. Mas já tive outras situações que infelizmente no mesmo cenário, que infelizmente por não terem percebido com um intervalo mínimo de tempo aí, né? A criança passou muito tempo nesse cenário, né, submersa no balde, lá no recipiente com água, e infelizmente nós fomos acionados, mas aí já chegamos no local e já era tarde. Então aí é feita toda a orientação para os familiares, infelizmente, mesmo diante desse cenário assim, hostil, né, traumático nesse momento, mas é de extrema importância já de imediato proporcionar um pouco de orientação ali para aqueles familiares. Para vocês terem noção do perigo que deixar uma criança, ficar desatento e que a criança se exponha nesse ambiente, não precisa ter a quantidade de água abundante. É apenas 5 centímetros, 10 centímetros de água já é um cenário para que a criança venha sofrer um afogamento. Então, olha só, uma quantidade muito mínima, né, mas que pode ocasionar um afogamento na criança. Manter a atenção na criança é de extrema importância, principalmente em ambientes no qual tem depósitos de água, e um outro cenário em piscinas. Muitas comemorações são feitas em piscinas, em locais que tem piscinas, seja prédios, seja piscinas particulares, né, piscinas públicas. Então, é um cenário que expõe muito a criança para que ela sofra um afogamento. Como? Na diversão, conversando com outros colegas no ambiente, lá na comemoração, muitas vezes envolvendo até gesto de bebida alcoólica, se despeça e a criança fica à vontade. Então, se distraia bastante de não ficar atento, né, aos passos da criança, né? Então não pode deixar com que isso aconteça, porque a criança vai ficar muito vulnerável e a chance é muito alta dela vir a sofrer um afogamento nesse ambiente. E tem ambientes com piscinas, né, rasas e ambientes com piscinas dos dois tipos. Tem tanto piscinas rasas como piscinas mais fundas. Mas independente disso, como próprios estudos mostram, a literatura mostra, basta apenas um local com 5, 10 centímetros de água para que a criança ela possa ir se expor nesse cenário e ela sofrer afogamento com a quantidade mínima, né, entre aspas, assim, de água, e pode sim fazer com que a criança sofra afogamento. Então, muito importante, independente da quantidade de água, do tamanho da piscina, do recipiente, qual que seja. Aí tem aquelas piscinas também que
coloca nos quintal, nas varandas, piscinas que são portáteis, muito comum também hoje a acessibilidade de você ter uma na sua casa para um momento de lazer. Então, se fosse expor com seus filhos, com sobrinhos, com as crianças, né, as crianças de forma geral, não deixar a criança sozinha nesse local. Sempre ter um responsável, um adulto em vigília, né, para que a criança ela tenha proteção e não venha realmente a sofrer um afogamento neste cenário. O afogamento no Brasil ela é considerado uma das entre a quarta causa de morte em crianças e adolescentes. Nesse período, eu estou gravando esse vídeo, é um período que está entrando agora no verão, né? Então esse período de veraneio é um período mais quente em várias regiões do Brasil. A exposição em ambientes que tem água, piscinas, açudes, rios, no mar, então a exposição é muito maior. Inclusive as campanhas elas são bem mais focadas nesse período, campanhas de prevenção. O que vai salvar primeiramente a vida da criança é a prevenção, tá? Posteriormente é alguma outra manobra, uma atitude que você vai tomar se caso a criança se afogue. E olha que interessante, você não precisa entrar na água para salvar uma criança. A criança está se afogando, você não precisa entrar na água para salvá-la, tá? Como? Como que eu não preciso entrar na água? Você não precisa nem saber nadar, né? Simplesmente, criança, né, desatento lá, né, criança ficou à vontade, pulou na piscina, caiu lá nessa piscina e está se afogando. Com uma cadeira de plástico, com aquele equipamento que faz limpeza também da piscina, você consegue, com uma corda para a criança, dependendo da idade, ela não vai ficar tão atenta, mas aí vem as boias, aqueles macarrão também, tudo isso são equipamentos que você pode estar jogando para a criança ou estendendo lá até com que ela consiga alcançar ela, que ela vai se agarrar nesse objeto. Ela só não vai se agarrar se ela já estiver desacordada, né? Porque o afogamento ele vai causar asfixia, né? Mas a criança estiver lá ainda em processo de afogamento, se debatendo, o que é que acontece no afogamento? Quem está se afogando quer segurar em algum local, algo rígido. Então, a água é toda flexível, não tem onde se segurar na água. Quem está se afogando, como diz no ditado popular, procura cabelo para segurar, mas não vai achar na água. Então, quando você dispõe um objeto desse e a criança consegue se segurar, então viu que você não precisa entrar na água e muito menos saber nadar para poder socorrer uma criança que esteja se afogando. Quero que você preste atenção nesse vídeo aqui, em todo o cenário. É muito importante, né? De antemão, né, inicialmente, a gente já percebe de que o cenário ele não tem nem proteção, né? Existe aí, quando se tem piscina em prédios, em casa, existe as medidas de proteção para quem tem criança que vai se expor nesse tipo de ambiente. Então, olha só, a criança está à vontade no ambiente, né? Já chegou ali na borda da piscina, por mais que seja um pouco alto, não tão, mas a criança consegue escalar. Ela já saiu, já voltou novamente, insiste. A água ela vai chamar a atenção pelo reflexo, alguma luz no ambiente que reflete na água, chama a atenção da criança. Aí as cascatas que tem na piscina, então isso tudo chama a atenção da criança e faz com que ela se aproxime, né, da piscina. Então a gente vê aí uma criança sozinha, até agora não tem uma presença de nenhum adulto no cenário. É perceptível que não tem equipamento de segurança, não tem o que seria indicado aqui, seria as grades ao redor dessa piscina, para que proporcionasse ainda mais segurança e que a criança, né, não chegasse até a localidade da borda da piscina com facilidade. A gente já vê aí que a criança já conseguiu escalar, já ficou realmente sobre essa borda. Criança aí com a faixa etária de uns 2 anos, 3 anos de idade, mais ou menos, né? E é isso. Outro um equipamento que é primordial ter ao redor da piscina quando você tem criança, na verdade não são nem as grades, mas as cerquinhas, o cercado, né?
toda a orientação para que seja colocado. Inclusive é interessante que você for ter uma piscina na sua casa, você procura um profissional para que ele oriente com relação a essa medida de segurança. Como vocês podem observar aí, a criança sobre a base da borda da piscina, com um descuido ali, ela escorregou, né? Ela deslizou e caiu aí na piscina, e nesse momento ela está em pânico, né? Em desespero, afogada, e até agora nem a presença de nenhum adulto. Então, os responsáveis por essa criança, eles não estavam atentos aos passos da criança, né? Um descuido e a criança ficou à vontade em um cenário, um território que oferece muito risco, que oferece perigo para ela. Então, olha só, já o tempo, a criança submersa, cada pessoa, cada indivíduo, ela vai ter uma resistência também. Não tem essa de 2 minutos, 1 minuto, 10 minutos. Cada pessoa, cada indivíduo, né, cada ser humano vai ter uma resistência, né? Então, não vai ter um parâmetro de tempo aí que vai dizer que a criança já vai desmaiar, já vai ficar desacordada, né? E o que vai causar um afogamento mais rápido ainda vai ser o pânico, né? Quanto mais em pânico, você quer respirar, não vai conseguir, você vai estar fazendo ali a ingesta, né, de água, até que por algum instante você tenta respirar e essa água também entra pela via respiratória. O afogamento é isso, né, a presença de água na região do pulmão. E para a água entrar no pulmão, ela vai pela via respiratória. Vimos que chegou outra criança, um irmãozinho, algum familiar, chamou um adulto. O adulto já veio com um pouco de descuido aí, retirando a criança da piscina, já desacordada, né, aparentemente. Ainda escorregou essa criança da mão, deixou a criança cair. Além de afogamento, ainda veio uma pancadinha para completar todo esse cenário de trauma, né? Bastante cautela, quando também, se caso for necessário, retirar. Esse ambiente de piscina é um ambiente que também ocasiona, na verdade, não pode, né? Ocasiona vários traumas, né? Várias quedas, então muito cuidado também com relação a isso. Agora a gente vai avaliar um outro vídeo. Agora é uma piscina bem maior, uma piscina aparentemente de prédio, né? De condomínio, ou de pousada, de hotel, enfim, uma piscina bem maior. E nesse ambiente, outra coisa importante, viu? Para você, pai, você mãe, você com seu filho, que vai para as piscinas que são, que tem piscinas de hotel, piscinas que promovem algum evento, é por obrigação, né? Lei, né? Tem que ter um profissional guarda-vida nesse ambiente, para promover a segurança, certo? É importante também se atentar a isso. Ao expor o seu filho ali naquele cenário, procurar saber se realmente tem algum profissional habilitado para, se acontecer alguma intercorrência, ele poder agir. Então aqui nós vemos, no vídeo vai estar exposto algumas observações. Nós vemos aí alguns adultos presentes, tem também um responsável no cenário, mas por um descuido a gente vai ver aí que uma criança vem a sofrer um afogamento e passa um bom tempinho ainda na água por apenas uma falta de cuidado. Então, como a gente já pode ver aí, ela está um setor que ela ainda consegue ficar de pé, acabou né, perdeu o equilíbrio ali, foi para um setor que não consegue mais alcançar o chão, né, e ficar com o corpo acima da água. E mesmo assim os adultos não perceberam, né? A gente vê aqui os adultos aqui ao redor e não perceberam. E aí continuaram as crianças tomando banho, se divertindo, e ninguém percebeu ainda. Então vai se passar aí 2 minutos, pouco mais de 2 minutos, mais um pouco, até que um coleguinha vai perceber, né? E vai começar a querer retirar ela da água, né? Então é um cenário com muitas crianças, para se ter aí muita atenção, ainda mais, como tem mais crianças, tem que ter atenção redobrada. Se não tiver num ambiente responsável, né, um profissional responsável apenas por proporcionar a segurança do local, então os adultos responsáveis pela criança, o pai, a mãe, quem seja, não pode perder a atenção, que pode, em fração de segundos, isso aí pode ocasionar um trauma irreversível. Então um coleguinha conseguiu, identificou, mas aí criança, né? Não tem aquela noção 100%, então tentando retirar ela da água,
né, veio puxando ela ali e, como a gente está percebendo, ela está boiando e desacordada, né? Isso acontece também no afogamento, né? Você afoga e não já vai ficar, né, submerso, não. Então agora o adulto percebeu, já vai tirar a criança. A criança, a gente percebe que está desacordada, né? E aí inicia-se um pânico, um momento de desespero. Aí vem a observação. Porque esse desespero ainda mais? Não tem nenhum profissional no cenário que tem conhecimento para que possa intervir de forma segura, né? Mesmo assim, a mulher já inicia meio com as compressões na região torácica, que é uma das atitudes é uma manobra a se realizar também. Existem outras técnicas aí para ser iniciada. Chegou um outro adulto agora para poder auxiliar nesse socorro. E no cenário, no total desfecho dessa tragédia foi que a criança foi encaminhada para o pronto-socorro. Graças a Deus reverteu, não teve sequelas e foi isso. Graças a Deus sem mais sequelas. Então você vê aí uma pequena distração e infelizmente aconteceu aí um incidente, né? Em situação de afogamento, crianças afogadas, independente da idade, você tem que solicitar o serviço de emergência, o serviço de socorro, né? Então, muito importante isso. Então, você vai discar 192, 193, né? Especialmente se na sua localidade, na região, tiver bombeiros militares, então o serviço de bombeiro militar solicita o 93. São profissionais com conhecimento para intervir diante desse cenário, né? Um conhecimento mais amplo. Então, lembra de solicitar o serviço de emergência para poder prestar o socorro. Enquanto isso, vai tentando retirar do local, do ambiente lá do afogamento a criança. E mesmo que já tenha retirado, solicite o serviço de emergência. Não esquece disso. Manter a atenção nas crianças quando estiver em um cenário que tem água, no caso piscina, no caso recipientes de água, em casa, né? Não só nas piscinas, mas em casa também. Nas piscinas, como a gente viu aí nos vídeos, é extremamente importante manter a atenção, né? E também observe o cenário, tenha um cuidado, veja os pontos que promovem ali segurança, certifica-se de que esse ambiente ele é seguro, que tem profissional habilitado para estar ali observando as crianças brincando, então, na água. Então, certifica-se disso. Se não tiver, então você que está com a criança responsável, você vai ter que ficar de olho na criança, para que ela não venha a sofrer esse tipo de acidente, tá? E na sua residência, ter bastante cuidado com recipientes que acumulam água, no caso recipientes de depósito de água, na verdade, não que acumulem, né? Então ter cuidado, sempre tampados, não expostos, cuidado com a criança, né? Mesmo às vezes que o recipiente está lá vedado com a tampa, mas a criança ela pode ter uma força e conseguir tirar aquela tampa e brincar ali com a água e vir a sofrer um acidente. Então, prevenção é muito importante. A prevenção é o primeiro passo para que a gente evite que esses acidentes venham a acontecer. Então, prevenir é importante. Então, vamos prevenir para depois não acontecer tragédias e podendo vir até uma tragédia irreversível, tá? E causar um trauma na família, né? Aí gravíssimo, né? Que é perder um filho, perder uma criança, um sobrinho que seja, por apenas um descuido de se prevenir, de ter um cuidado ali diante desse tipo de cenário. Nós vamos avaliar agora mais um vídeo aqui para a gente encerrar e para vocês terem noção, né, da falta de atenção, mesmo com a quantidade. Olha só a quantidade de pessoas dentro dessa piscina, né? A gente vê que tem até os macarrão que servem, né, como um dispositivo de segurança, né? E para vocês observar, aí tem uma criança, né? Especificamente ela está aqui bem na pontinha aqui do vídeo agora. E essa criança ela com certeza tem noção, né, de técnicas de nado, mas é o que acontece também no afogamento. Não é porque ela tem noção de nado que ela vai conseguir ter resistência física muitas vezes para conseguir ficar ali em um setor tentando nadar
uma hora ela pode vir a cansar e infelizmente sofrer um afogamento. Que aparentemente nesse vídeo é isso que acontece. A criança, ela tem noção, é perceptível, mas ela vai ficar tentando várias vezes, chegou até próximo à borda, depois se afasta novamente, com certeza ela chegou a uma exaustão, foi perdendo ali o nível de consciência devido ao afogamento, né? Devido a todo esse esforço. Então, e os ao redor, né? Essa quantidade de pessoas ao redor e não perceberam, não se atentaram a isso. Olha só a distração, né? Como é de extrema importância você se manter alerta. Então ainda continua a criança, chegou até próximo à borda, não conseguiu ali se estabilizar. Daqui um pouco ela vai se afastar mais um pouquinho. Já parou ali aquele de se movimentar os braços, as pernas, então com certeza que já cansou, né? E perdeu aí não conseguiu mais se manter esse esforço e infelizmente já sofreu afogamento. E mesmo assim o vídeo vai dar uma acelerada aqui para a gente poder vocês observar o tempo que ela vai passar e que ninguém percebe, né? Infelizmente, pessoas para um lado, pessoas para o outro, outras crianças, alguns adultos, e não percebem que tem uma criança afogada, né? Ou se afogando na piscina. Na verdade, ela já está afogada, porque já perdeu o nível de consciência, está ali boiando. Então já esse tempo todinho e ainda ninguém percebeu. Bem próximo à criança, passa ali uns adultos e infelizmente não perceberam, simplesmente pela falta de atenção. Nesse cenário aqui a gente percebe que é uma piscina aqui com bastante movimento. É de extrema importância de ter um profissional, né? Guarda-vidas de piscinas, existe a profissão guarda-vidas de piscinas. Então é importante ter um profissional, certifique-se de que tem um profissional nesse ambiente, né? Então é isso. Essa segurança, ela tem que estar sempre em primeiro lugar e não pode ser diferente quando se expõe a águas, né? Nesse ambiente aqui era, com certeza, fundamental ter um profissional que, para ficar o guarda-vida, ele vai estar ali atento, ele vai estar passando as informações de prevenção para todo o público e, se caso venha acontecer alguma intercorrência desse tipo, ele já intervir, né? E já prestar o socorro ali de imediato, que ele vai estar preparado com os equipamentos e também ele vai ter técnicas de poder entrar na água e retirar a vítima com segurança. Olhe só o tempo, a criança saiu de uma borda, já está em outro local, do outro lado de outra borda, outras pessoas passam ao redor nadando e não percebe. Tem uma do lado da criança e ainda não percebeu também que a criança está afogada. Olha o nível de desatenção, né? Nesse tipo de cenário. É impressionante o quanto isso acontece. A desatenção é muito evidente nesse tipo de cenário. Agora sim, a pessoa que está lá na borda, aí, aparentemente um adulto, né, já vai perceber, aí já segurou a criança ali, e aí já vai iniciar um momento de pânico, né? Pessoal, então olha só que cenário, né? Quanto essas informações, esse vídeo nos traz de conhecimento, de importante, né? Importante demais. Um vídeo desse, ele serve muito de aprendizado para a gente, né? Muito de aprendizado, a gente tira muitas lições aqui. O afogamento em crianças ainda faz muitas vítimas fatais, né? Em todo o mundo. E no Brasil, essa quantidade também lidera. De 1 a 4 anos de idade, segundo a literatura, né, é as maiores causas de morte em crianças de 1 a 4 anos de idade. E essas causas, 50% dessas causas, como foi dito anteriormente, essas causas de afogamento são em casa, por incrível que pareça. Então, afogamento, criança sofrer afogamento, não necessariamente tem que ser em ambiente que tem uma quantidade de água abundante, mas em casa, em recipientes, né, depósitos de águas ali pequenos, como foi relatado hoje no vídeo, né? Então fiquem atentos, a prevenção ela é de extrema importância, né?
Você que tem criança em casa, você que tem criança no seu condomínio, você que tem criança na sua escola, a escola ela tem piscina, oferta aulas de natação e etc. É importante que tenha todas as medidas de segurança. Você, pai, mãe, que vai levar o seu filho para aula de natação, para um clube, para o que seja, um ambiente de lazer ou até mesmo a prática esportiva, né, a prática da atividade física envolvendo a água. Então, é de extrema importância você, né, se certificar de que esse ambiente promove, né, todas as medidas de segurança necessárias, né, e de que tenha também profissional habilitado para prestar o socorro, né, toda a orientação, prevenção e prestar o socorro se caso for necessário. Então, muito importante, fica aí, né, mais um momento de construção de conhecimento e muito importante, esses vídeos nos trouxeram várias lições, né, para que a gente possa aplicar no dia a dia e não venha que isso venha a acontecer para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, seja no ambiente de lazer, seja no ambiente de prática de atividade física, seja na nossa residência. Então, essa avaliação, né, esse momento de hoje, né, do vídeo de hoje, nos deixou várias lições, e é isso, né? Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.